noite, Kézia. Boa noite aí aos colegas do Instagram. Boa noite aí aos colegas e seguidores do Facebook. Daqui a pouco nossa retrospectiva sobre o sistema prisional, tá? Aguardar enquanto aí as redes sociais convidam o pessoal para participar da nossa retrospectiva, tá bom? Prazerzaço estar com vocês aqui hoje. Como sempre, eu vou pedir aí a quem está me ouvindo aí no Instagram, no Facebook, me dê um joia, me dá uma cena aí, me dá um retorno do áudio, ver se está tudo ok aí. Obrigado, pessoal que está entrando aí. Kézia, obrigado, Kézia. Pessoal aí do Instagram, tá tudo certinho aí? O áudio está chegando? Beleza? Obrigado aí, Coelho. Só mais um pouquinho, nós vamos iniciar a nossa pauta, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer aí imensamente aí a presença de vocês. Boa noite, o áudio tá beleza, obrigado. Nós vamos hoje tratar de assuntos que foram concernentes, né, nesse ano de 2020, um ano difícil para muita gente, um ano de pandemia, tá? Mas nós vamos tratar aí de assuntos que foram concernentes às polícias, né, no geral, a polícia penal, a polícia militar, assuntos que foram aí relacionados ao sistema prisional também, tá bom? E com isso, né, essa retrospectiva também é uma forma de nós trazermos informações aí para os nossos colegas, né, atuantes do sistema prisional hoje, os nossos futuros colegas, né? Essa é a nossa intenção, tá bom? E eu quero iniciar a nossa conversa hoje, eu quero fazer a abertura hoje falando sobre uma frase que me marcou muito em um dos treinamentos que eu fiz, né, durante a minha vida. E a frase diz o seguinte: aquilo que te incomoda é o seu ministério, tá bom? Aquilo que te incomoda é o seu ministério. E desde quando eu entrei no curso de formação, tá? Em 2016, quando eu estava fazendo o curso de formação ali lá na UniBH, onde participamos, a partir dali eu comecei a sentir uma incomodação, eu comecei a perceber a grande carência do sistema, tá? Eu nem tinha entrado direito, hoje obviamente eu tenho algumas outras perspectivas, né? Eu tenho uma visão diferente hoje, tá bom? Mas naquela época começou a minha incomodação e eu lembro que ainda como aluno do curso de formação eu efetuei uma ligação para o meu irmão, tá? De sangue espiritual e de farda, compartilhando, né, o meu anseio de ficar no sistema prisional, porque como eu falei para vocês, a minha vontade era usar o sistema prisional como trampolim e ir para outra carreira, mas eu estou muito convicto da decisão que eu estou tomando, abrindo mão de uma outra carreira para poder ficar no sistema prisional. E aquilo começou a me incomodar e eu comecei, né, a juntar material, tá, para que no momento oportuno eu pudesse
compartilhar, né, a minha visão. Então, eu me senti incomodado e por sentir incomodado, eu estou, né, fazendo o meu papel. Como eu tenho dito, eu vou, né, recitar uma frase do presidente Bolsonaro que ele diz que uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha, beleza? Eu quero te pedir um favor, que você que já está me assistindo aí no Facebook, no Instagram, dá uma corridinha, convida aí um colega, convida um amigo para poder compartilhar com a gente aqui, tá bom? Da nossa retrospectiva. Então, ali começou a minha incomodação. E aí, diante desse viés, eu quero aqui deixar um outro recado, tá? Porque, pasmem os senhores, eu estou recebendo críticas, é normal, de novo eu vou falar que as críticas, elas não me incomodam, tá bom? As críticas, na verdade, elas nos ajudam. Quando você tem uma maturidade, você olha para a crítica como um direcionamento, tá bom? Então, mas eu estou recebendo, quando eu falo pasme, é porque eu estou recebendo críticas, né, de colegas do próprio sistema diante do trabalho que eu estou fazendo. E, ao meu ver, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que eu estou falando, ansiando e buscando, né, uma valorização para a carreira que todo mundo, eu acredito, gostaria. Mas se não, né, é livre, como eu disse, para que você tem liberdade para poder ouvir, para poder criticar, como eu tenho liberdade para poder falar, né, e ser respeitado diante do meu posicionamento. Então, vai um recado para os colegas, para os Tobias e Sambalates de plantão. Nenhuma crítica vai me fazer parar. Nenhuma crítica vai me fazer calar, tá? Nenhuma crítica vai me fazer retroceder, tá bom? O meu compromisso é com a minha carreira. O meu compromisso é com a minha carreira, tá bom? Em primeiro lugar, o meu compromisso é com a minha carreira, tá bom? Então, nós vamos seguir nessa toada. O que for contrário à valorização da carreira, nós vamos falar. O que for, né, pertinente à carreira, nós vamos falar. O que for passivo de elogio, nós vamos elogiar. O que for passivo de críticas, nós vamos criticar. Esse é o nosso papel, tá bom? E diante desse cenário, eu vou dizer por que o funcionalismo público, esse ano, o final do ano passado e esse ano, lutou tanto por um direito que traz segurança funcional, que é a estabilidade. Por que oportunistas de plantão estão querendo acabar com a estabilidade do serviço público? Para nos fazer calar. É a estabilidade. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo muito claro do que é essa estabilidade. Eu sou concursado efetivo, passei por todos os trâmites legais e hoje eu sou funcionário, sou servidor público de carreira. Ou seja, a menos que eu cometa uma infração funcional passiva de contraditória e ampla defesa, eu não posso ser exonerado ou demitido, tá? Por nenhuma autoridade, se não obedecer o devido processo legal e se eu tiver cometido uma infração. Então, a menos que isso aconteça, eu não sou eu não corro o risco de sofrer uma retaliação, tá? Por parte de autoridades autoritárias, tá? Então, nós vamos continuar falando, beleza? Pois bem, pessoal, antes de entrarmos na nossa pauta que está aqui, eu quero fazer mais uma consideração. Para não fazer um pronunciamento a toque de caixa, para não fazer um pronunciamento de qualquer forma, desculpe a expressão chula, para não trazer aos senhores informações feitas nas coxas, tá? Eu estou preparando, tá? Um pronunciamento, grave isso aí, compartilhe isso que eu vou falar agora.
eu estou preparando um pronunciamento para o dia 6 de janeiro, a próxima quarta-feira, a primeira quarta-feira, na verdade, de janeiro, em que nós vamos falar sobre, a discrepante PL 2150, que foi promulgada e transformou em lei 23.750, que traz um risco, que traz uma insegurança para a carreira do sistema prisional mineiro muito grande, tá? Então, eu só quero mostrar para os senhores, tá bom? Que eu estou aqui, eu estou me debruçando, tá bom? Nessa lei, tá bom? Eu estou me debruçando na lei para que eu possa trazer uma informação contundente para os senhores, tá bom? E aqui é um documento, tá? Emanado do sítio do governo, tá? Dentre outros, que tratam sobre essa contratação, tá? Que traz um risco para a nossa carreira, beleza? Dia 6 de janeiro, primeira quarta-feira de 2021, nós vamos falar sobre a ameaça à carreira do sistema prisional de Minas Gerais, tá? Você não pode perder, você vai ouvir contundentemente, de forma bem fidedigna as informações. Mas vamos lá para a nossa pauta, para a retrospectiva. Primeiro assunto da nossa retrospectiva, pessoal, que eu quero falar para vocês é sobre o índice, aproveitando que passamos pelo Setembro Amarelo, o índice de suicídio, tá? Que alarmou a área da segurança no Brasil, tá? Todas as instituições de segurança sofreram com as perdas de funcionários, de servidores, de colegas de farda por problemas emocionais, tá? E aí vai aqui a minha primeira crítica, A primeira crítica é sobre a nossa diretoria de atendimento à saúde do servidor, que não tem nenhum tratamento preventivo, tá? Para os servidores públicos. Os servidores públicos estão morrendo, tá? Estão cometendo autoextermínio, porque a pressão é muito grande no âmbito funcional, tá? E não existe nenhuma prevenção. E a crítica que eu faço hoje é que o preso, o detento, o indivíduo privado de liberdade, ele tem tratamento psicossocial integral na unidade prisional. Ele tem psicólogo, ele tem assistente social e ele tem psiquiatra por conta do Estado. O indivíduo que cometeu infrações, o indivíduo que cometeu crimes contra a sociedade, hoje tem um tratamento com precedência do cidadão e do servidor. Isso, meus colegas de farda, nós precisamos alterar, nós precisamos mudar isso. Isso não pode, a inversão de valores. E eu não estou falando só em questão do servidor, eu estou falando em relação ao cidadão. O cidadão não tem um tratamento. Quando consegue, precisa entrar numa fila imaginária do SUS para conseguir um tratamento. Especializado. Então, o primeiro tema hoje foi sobre o suicídio e nós precisamos entrar 2021 combatendo o autoextermínio no seio do serviço público, principalmente para os agentes da área da segurança pública de Minas Gerais. Nós precisamos combater isso, e se combate isso com política pública, se combate isso valorizando o servidor. E eu quero aqui, falando de valorização do servidor, eu quero falar aqui sobre uma frase, tá? Uma frase leviana, uma frase descabida, uma frase covarde que o governador Romeu Zema disse nesse ano, que o servidor público, a quem presta um serviço essencial de Estado, o servidor público vive numa ilha da fantasia. Até hoje eu não consegui saber a que servidores ele estava se referindo, tá? Mas esses servidores, tá?
governador, que o senhor disse que vive no mundo da fantasia, numa ilha da fantasia. Esse servidor está morrendo, tá? Em suas instituições por falta de atendimento psicossocial. Servidores que estão com problemas em casa familiar, com filhos, com esposa, com pais, e não sabem aonde recorrer porque não tem nenhum suporte preventivo. Então, suicídio foi um dos temas de 2020 que trouxe um espanto na nossa área, tá bom? Um outro assunto que nós vamos tratar de forma bem sintética agora é sobre a PEC da Polícia Penal. Pessoal, desde o início do ano, quando a Constituição Federal reconheceu os agentes penitenciários como policiais penais em novembro, tá? Em novembro foi aceito lá o pedido de reconhecimento, dezembro houve a promulgação e quando foi em março, mais de 7 estados já teriam reconhecido os agentes penitenciários como policiais penais. Desde lá, o cenário político em Minas Gerais veio se desenhando para que não houvesse a aprovação da PEC para os agentes penitenciários do estado de Minas Gerais. Infelizmente, hoje nós temos mais de 8 estados que já reconheceram os seus servidores como policiais penais. Mas eu estou me debruçando sobre esse assunto e dia 6 de janeiro, na primeira quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Mas a PEC da Polícia Penal em Minas Gerais foi algo de tremenda chocarrice, tremenda brincadeira hilária com os servidores, né? Nós passamos a receber um tratamento, sabe, massageando o nosso ego para que nós esquecêssemos isso, tá? Hoje, parte da nossa secretaria ostenta o nome de policial penal, algumas viaturas estão plotadas como policiais penais, existem servidores ostentando a nomenclatura de polícia penal, mas na verdade nós não somos policiais penais. Inclusive, a PL 2150 de autoria do governo deixa claro e expresso que nós não somos policiais penais. Nós precisamos, reverter isso, porque a Constituição já reconheceu e nós precisamos, obedecer à Carta Magna do nosso país. Nós precisamos obedecer, à legislação que está acima de todas as outras legislações, que é a Constituição Federal. Adriano está me fazendo aí um lembrete sobre carcereiro e eu quero fazer um parêntese. Eu adquiri recentemente um material atualizado sobre a Lei de Execuções Penais, tá? De um promotor famoso de São Paulo, um doutrinador. Ele é professor da Escola de Magistérios em São Paulo, da Promotoria de São Paulo. No livro dele, eu estou lendo o livro, está aqui para os senhores verem, tá? Eu estou lendo o livro dele e lá ele trata o agente penitenciário como carcereiro, ou seja, é um retrocesso gigante, porque nós somos atualmente agentes penitenciários, tá bom? Pessoal, terceiro assunto da nossa retrospectiva em momento de pandemia foi a discrepância, tá? A desigualdade em que o governo trouxe tratamento ao sistema prisional em detrimento do servidor, em detrimento do cidadão. Vocês não têm noção da quantidade de investimento que foi feito, de recurso financeiro, recurso tecnológico, que foi feito para que o indivíduo privado de liberdade, que antigamente era preso, depois passou a ser detento, depois passou a ser um monte de coisa, e hoje é indivíduo privado de liberdade, tá bom? Então, ao indivíduo privado de liberdade foi feita uma série de investimentos, tá? O Estado parou o seu setor de tecnologia para poder desenvolver aplicativo. Acredite os senhores que logo depois da pandemia, há meses, abril, maio, se eu não me engano, o Estado parou os servidores para elaborar um mecanismo, tá, através do WhatsApp, para que o preso pudesse ter contato com o seu familiar, porque ele estava sem as visitas. Diante disso,
foi feito um enorme investimento em equipamento eletrônico para que o indivíduo privado de liberdade pudesse ter o seu direito garantido, que era o acesso à justiça, né? Então, foi se instalado em todas as unidades prisionais, tá? Computadores com recursos altíssima qualidade para que pudesse ter as audiências virtuais. E parece que deu certo. Se eu não me engano, vai até continuar, né? Trouxe economia para o Estado e tudo. Mas o que eu quero mostrar é que houve um investimento, tá? Fora o que eu chamo de colônia de férias, né? A que se tornou o sistema prisional. E em detrimento ao servidor, nós estamos recebendo o 13º parcelado, nós estamos recebendo o salário parcelado, tá bom? Por quê? Porque o Estado alega não ter dinheiro. E como que teve dinheiro para fazer as adequações para atender os direitos dos cidadãos infratores do sistema prisional? Pessoal, isso é um absurdo. Tá? Eu vou dizer aqui, repetir uma frase que eu costumo dizer nas minhas redes sociais. Eu não me importo. Eu estou sendo muito sincero, a minha indignação não é que o preso, o indivíduo privado de liberdade está recebendo investimentos. A minha indignação é porque o preso, o indivíduo privado de liberdade recebe tratamento melhor do que o cidadão e do que o servidor. Eles têm tratamento precedente. Eu estou preparando um material porque o pessoal fala assim, o preso tem a sua dignidade ferida, lesada. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de recursos que são feitos para garantir a tão debatida, né, tese de direitos humanos dos presos. Eles têm muito direito, e não é pouco não, é muito direito. Eles têm todos os direitos resguardados, todos. Você que é um cidadão que está me ouvindo agora, que você não conhece o sistema prisional, deixa eu te dizer, o sistema prisional garante todos os direitos do preso, todos, tá? Com exceção, porque aí talvez seria demais, a privação de liberdade. Mas o resto, o preso tem tudo. O preso tem tudo, eu te garanto. Se você tem dúvida, você é um cidadão que paga imposto, é só ir nos órgãos, tá, oficiais e requerer as informações. Então, pessoal, uma coisa que nós precisamos fazer em 2021, encerrar 2020 e fazer em 2021 é a inversão de valores. Precisamos tratar com melhor tratamento o cidadão contribuinte, o cidadão que paga imposto, o cidadão que vê a sua família passar fome, ter privação de comida, privação de recursos, mas não delingue. Ele não comete crime, porque para ele é mais importante manter o caráter. Nós não podemos tratar um infrator com melhor tratamento do que o cidadão e do que o servidor. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós servidores, grava o que eu estou te falando, nós servidores, nós temos dupla personalidade, tá? Nós somos cidadãos e somos o longa-manos do Estado. Nós somos o longa-manos do Estado. Nós representamos o Estado. Nós fazemos o Estado aparecer. Então, nós precisamos ter um tratamento de Estado. Correu-se na mídia essa semana, né, um cidadão cuspindo e denegrindo a imagem de um policial em São Paulo. E deixa o policial revidar para você ver, tá? Não pode, mas o cidadão pode cometer, né, uma infração contra o Estado que está sendo representado naquele momento. Nós precisamos mostrar ao cidadão infrator que o Estado está aqui para o cidadão de bem. E nós que atuamos na segurança pública, estamos aqui como precipua a Constituição Federal, nós estamos aqui para manter a ordem, tá? A ordem social, para que o cidadão de bem possa ter tranquilidade de exercer os seus direitos, tá bom? Então, pessoal, investimento nos presos esse ano, em pandemia, foi feito gigantemente. Infelizmente, eu não tive como levantar os dados.
Infelizmente eu não tive como levantar os dados, mas se você buscar, você pode ter essas informações, tá bom? Quarto assunto, quarta retrospectiva, quarto tema de 2020 foi a briga, né, que nós tivemos que brigar para termos garantido a nossa recomposição salarial. Deixa eu corrigir você que está achando que os servidores públicos estavam brigando por aumento. Nós não brigamos pelo aumento, nós brigamos pela recomposição salarial. Desde 2015, o serviço público não tinha reajuste e todo ano se aumenta o salário mínimo, tá bom? Então nós buscamos o direito de recomposição salarial, que foi a trancos e barrancos reconhecido os 30 e 37%, que foi dividido em 13% que foi dado esse ano, e nós estamos pendente 24% que não sabemos, né, por causa de uma série de leis que foram editadas por causa da pandemia, por causa da reforma administrativa, né? Tivemos esses direitos restringidos, mas eu quero lembrar que nós ainda temos 24% de recomposição salarial. E de novo, nós estamos tendo os nossos direitos lesados enquanto o infrator, o indivíduo privado de liberdade, está deitado ao som do mar e à luz do sol profundo, tá? Numa unidade prisional, tá bom? Quinto assunto preocupante, que é tema das leis que foram editadas esse ano. Tema preocupante: déficit de servidores. Déficit de servidores, tá bom? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tá todo mundo falando de déficit de servidores como se o déficit estivesse vindo de 2, 3 anos para cá. O déficit de servidores vem desde 2007 para cá. E isso se dá pela falta, né, de gestão do governo, tá? Em promover concurso público para prover o déficit, né? Para recompor o déficit de servidores que está gigante. E não é só no sistema prisional. Não é só no sistema prisional, tá? Digo-se de passagem. Apesar que a nossa polícia militar está em situação mais confortável, mas eles também têm um déficit grande. Eu encontrei com um servidor semana passada e ele alegou que eles estão com déficit de servidores. E o déficit de servidores não se dá somente pela falta do efetivo em si. O déficit de servidores, ele se dá pela doença, pelo estado de doença que os servidores estão enfrentando. Vocês não têm noção da quantidade de servidores afastados. Os servidores afastados são inúmeros, porque eles estão sofrendo, tá bom? Sofrendo. Beleza? Então o déficit de servidores não é só um assunto que foi desse ano, é um assunto que vem há muitos anos. Nós estamos sem concurso público desde 2013. Desde 2013 nós estamos sem concurso, tá bom? E aí vem o governo, tá? E eu vou te dizer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu falo agora. Vou falar agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção no que eu vou falar para você aqui agora, tá bom? E eu vou falar pausadamente para você não me interpretar mal. E não falar o que eu não falei. Eu não estou sendo ingrato com o que eu vou falar, tá? Eu não estou sendo injusto com o que eu vou falar. Mas a verdade é que houve uma série de manifestações à nossa carreira esse ano, tá? Para nos dar um cala-boca. E eu vou te dizer uma. Todas essas adequações com a nova nomenclatura de policial penal foi para nos dar um cala-boca na nossa PEC. A prova está aí. Eu não vou tomar o tempo agora falando nisso, mas aprovaram uma PL para a contratação de servidores temporários com precedência à nossa PEC, que, diga-se de passagem, historicamente está perdurando há mais de 14 anos. Tá? Desde 2004 nós brigamos pela aprovação da Polícia Penal, desde 2004.
Então, desde lá, nós estamos brigando por esse reconhecimento, mas uma PL de contratação, né, de interesse do governo foi feito com precedência. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A quem interessou o caos? A quem interessou deixar o sistema entrar em colapso? A quem interessou? Né? Aos auditores de plantão que auditaram, que elaboraram essa PL de contratação que enfraquece a classe. Meu amigo, eu vi comentários de pessoas falando que não é bem assim. Me perdoe a expressão, deixa de ser idiota, tá? Não tem bobo aqui. Quanto mais contratado e menos servidor efetivo, mais fraco a carreira fica, mais vulnerável os servidores ficam, tá? Eu não vou falar disso aqui agora, mas nós tivemos aí, né, uma dança de cadeira de contratados, né, uma falta de respeito. Fala-se tanto de dignidade da pessoa humana de um preso, infrator, que eu não estou discutindo que ele não deva ter, tá? Ele tem que ter alguns direitos resguardados, mas fala-se tanto da dignidade da pessoa humana de um detento e não se lembra de servidores que passaram a vida construindo esse sistema e foram, tá, sem aviso prévio, foram exonerados, foram demitidos. Foram demitidos. Não se programaram. Tinha um estado social, né? E da noite para o dia perdeu. De repente, olha a confusão que foi essa semana. Não, prorrogou os contratos. Não prorrogou não. Vai até 31/12. Não, vai até 1º. Não, vai até fevereiro. Nem a secretaria nossa, tá? Me perdoe de novo o meu colega que está sentado a essa cadeira, né? Talvez numa difícil posição na área de recursos humanos lá, mas estão sendo mal assessorados. Não se sabe o que faz, se prorroga, se não prorroga. Não avisou o pessoal, pais de família, mães de família, que vão de repente deixar, né, de auferir essa renda e não sabe o que vão fazer. Por quê? Porque desde 2009 o Estado se contrata. Desde 2009, segura aí, Adriano, vou falar sobre o PAD. Desde 2009 é que se faz contrato no Estado. O Estado teve, no mínimo, contando de 2009 para cá, ela teve 10 anos para poder regulamentar isso. E aí nós vamos aceitar que sejam feitos contratos um atrás do outro para poder favorecer a quem nós não sabemos, por motivos escusos que nós desconhecemos. Nós não podemos aceitar. 2021, os nossos órgãos de representação, e eu já vou adiantar a pauta aqui, me perdoe, eu já vou antecipar o meu pedido de perdão, me perdoem, tá? Os nossos colegas que estão sentados na cadeira de representação sindical. Mas, infelizmente, tá? Ao meu ver, eu digo não estou falando, tá? Por mais que talvez muitos farão das minhas palavras as deles, mas eu não estou falando em nome, tá, de todos os policiais penais, agentes penitenciários de Minas Gerais. Eu estou falando de mim. Ao meu ver, os senhores têm sido omissos, tá? O parlamento desenhou, tá, uma armadilha para os agentes penitenciários esse ano e os senhores foram omissos. Omissos por negligência ou omissos por falta de capacidade técnica, mas foram omissos, tá? Nós recebemos um duro golpe na nossa carreira esse ano porque os senhores foram omissos durante, né, a reivindicação da reforma da Previdência. Foram omissos porque vocês não anteciparam, tá? Foram omissos agora com a PL e com a PEC. E aí vai aqui o meu pedido de desculpa, tá? Ao nobre parlamentar, delegado Grilo, que está aí, que está à frente, que está demonstrando apadrinhar o sistema. Mas deixa eu te falar com vocês, pessoal. Eu não quero, eu não vou me satisfazer com plotagem de viaturas.
Eu não vou me satisfazer com identificação visual de sistema prisional, de unidade prisional. Eu não vou me satisfazer, embora recebi críticas por usar camisa da Polícia Penal, mas eu não vou me satisfazer com isso. Eu quero valorização da carreira, tá? O nobre deputado está aí correndo os rincões de Minas Gerais, passando pelas unidades, presenteando, tá? Ou distribuindo armamento bélico para os agentes. Deixa eu te falar, o nobre deputado, isso aí é mais do que obrigação, me desculpe a franqueza, tá? Me desculpe a franqueza, é mais do que obrigação. Nós não podemos exercer a segurança dos estabelecimentos penais sem um armamento bélico. Isso é a obrigação do Estado, que negligenciou por muito tempo. Agora eu pergunto ao senhor, tá? Vamos completar mais de 2 anos que a nossa academia, a ACASP, está fechada. De que adianta um armamento bélico sem treinamento? Tá? Eu não vou divulgar aqui agora a quantidade de unidades prisionais que tem armamento bélico que sequer usa. Estão em caixas ou estão lá em desuso, tá? São armamentos de alto calibre que não tem treinamento. Para que um armamento para um servidor que não tem treinamento? Nós temos um treinamento muito aquém do que deveria. E aí eu quero fazer um gancho muito grande, que é mais um tema de 2020, tá? O que aconteceu em Criciúma. Tá? O que aconteceu em Criciúma? A promotoria, o Ministério Público lá do Paraná, de Criciúma, sei lá de qual estado que é agora, fiquei um pouco nervoso aqui agora, mas o Ministério Público pediu que as autoridades competentes pudessem esclarecer como que sitiaram a cidade e as instituições com os seus departamentos de inteligência não souberam. Eu vou falar para o Ministério Público: falta de treinamento, falta de capacidade, falta de reciclagem no sistema, nas instituições. Nós não temos treinamento, tá? Nós ainda deitamos em berço esplêndido. Eu queria ver se nós estivéssemos no norte e nordeste do país, em que os atentados contra as unidades prisionais são gigantes. Tá? Nós não temos uma hora ou outra aí, que infelizmente, algumas fugas que têm acontecido, mas atentado, porque se tiver, nós não temos servidores preparados. Tá? O nosso COP não dá conta. Para de querer colocar a conta, a responsabilidade. No momento de motim, de rebelião, quem tem que estar em pronta resposta são os servidores da unidade prisional, que não estão preparados. Então, nobre deputado, nós agradecemos, eu agradeço, né, o empenho que o senhor tem feito na distribuição do armamento, mas nós precisamos de tratamento, nós precisamos de treinamento. E eu vou dizer outra coisa: servidores estão sem funcional. Já que o senhor está à frente, nos apadrinhando, nós temos outros assuntos que carecem de atendimento, de atenção. Uma delas é a funcional. Existem servidores que estão, na ilegalidade, porque eles estão saindo em prestação de serviço, escoltas, estão fazendo escolta hospitalar, escolta judicial, transferência de preso, estão portando arma sem a funcional, porque a funcional que eles têm, a maioria deles está vencida. Essa funcional não tem validade. Mas o Estado, ele é ao mesmo tempo que cobra a legalidade e ele é o que comete a infração da legalidade. Então, nobre deputado, eu quero agradecer muito o empenho que o senhor está fazendo, mas nós precisamos de atendimento de outras áreas. Nós precisamos tratar da saúde dos nossos servidores, nós precisamos dar treinamento aos nossos servidores. A ACASP está fechada, ninguém fala por quê. Vamos completar 2 anos sem treinamento, vamos completar 2 anos sem funcional, ninguém fala nada. E, de novo, o sindicato se demonstra omisso. Tá. Contra-cheque, o contra-cheque, Vamos apresentar o contra-cheque, que vergonha. Então, pessoal, preste atenção, o Adriano citou aí sobre o PAD. Aumentou em mais de 400% o número de PADs. Você sabe por que é de interesse? Deixa eu abrir um parênteses aqui.
Você sabe por que é interesse do governo não dar autonomia ao servidor público? A autonomia que eu falo é segurança funcional, tá? Não é ficar aí como um filho sem pai, não é isso que eu estou dizendo. Mas você sabe por quê? Porque o servidor não estável é passivo de constrangimento, de assédio, e a quantidade de PADs que têm se levantado, e eu vou te dar um exemplo disso, tá bom? Vou te dar um exemplo disso. O preso passa o ano inteiro cometendo dano ao patrimônio. A coisa mais simples que eu vou falar, sem contar o desacato, que é que os servidores são obrigados a se submeterem, porque eles não têm respaldo da instituição para poder penalizar, para poder denunciar o preso. Tá? É melhor, como diz, ouvir do que ser surdo. Mas deixa eu te falar, o preso passa o ano inteiro cometendo dano ao patrimônio e sequer ele responde por isso. Sequer ele responde por isso. Agora, deixa eu surtar e meter um aparelho telefônico na parede. Deixa eu pegar um aparelho telefônico da unidade prisional e meter na parede para você ver se eu não respondo um PAD de dano ao patrimônio, se eu não tenho que pagar o aparelho, e olhe lá, hein? Dependendo do que for, se eu não sou exonerado ou demitido. Essa inversão de valores precisa mudar, tá bom? Pessoal, falei aqui já da ACASP, mais um ano fechado. Nós estamos brigando. Sábado passado eu não tive condições de ir no stand de tiro para poder fazer um treinamento. Sabe por quê? Porque isso aqui eu vou passar por cima, rapidinho, tá? Porque os clubes de tiro estão exigindo, tá? Que o cidadão, o servidor, a pessoa que for lá, né, treinar disparo de arma de fogo, ele tem que estar vinculado ao clube de tiro, pagar uma mensalidade ou pegar uma declaração no sindicato. Agora imagine, senhores, eu sou servidor de carreira, com prerrogativa de função, eu tenho uma identidade funcional que me dá o porte de arma, eu tenho que ir lá no sindicato pedir benção para me dar tiro no instante. Isso aí foi hilário. Quando eu vi isso da menina, eu ri. E isso é uma vergonha, sabe por quê? Porque nós temos uma academia fechada. Por que o Estado não coloca aquilo para funcionar? Abre uma lista, abre uma agenda, começa a agendar servidor que quer ir lá poder exercitar a sua função. Você não vai me dar tratamento, não, mas me dá a condição de ir na minha academia, poder exercitar. Faz uma agenda. Falta interesse, tá bom? Pessoal, existe outra coisa, é tanto a conversa fiada. Esse ano nós estamos fechando o ano com boatos de fechamento de unidades prisionais, tá? E nada tem sido feito para o servidor. De novo, nada tem sido feito para o servidor. Deixa eu falar uma coisa para você. Foca em mim aqui no que eu vou falar aqui agora. Presta atenção, eu estou caminhando para o final da nossa retrospectiva. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Nós somos servidores de carreira, meu amigo, meu colega, meu nobre colega. Nós somos servidores de carreira. Tá? Você e eu estudamos, passamos num concurso, nos submetemos a 6 etapas de um certame, fomos aprovados em todas elas, passamos por um treinamento, por um curso de formação, tá? Assumimos a nossa função. Deixa eu te dizer uma coisa, você e eu, se nós apenas, preste atenção, se nós apenas trabalharmos na legalidade, vou repetir, se nós trabalharmos sobre a égide do principal princípio fundamental constitucional que rege a administração pública, que é a legalidade, nós podemos chamar a atenção do Estado.
O problema é que servidores de carreira efetivos como eu e você estamos nos submetendo a constrangimentos. Nós não precisamos disso. Vamos trabalhar apenas na legalidade, meus colegas. Se nós trabalharmos apenas na legalidade, o princípio que rege a administração pública, se nós trabalharmos apenas na legalidade, na moralidade, tá? Se nós trabalharmos na impessoalidade, nós conseguimos sermos ouvidos. O sistema preste atenção. Se você trabalhar apenas na legalidade, o sistema para. E não há nada que possa fazer você cumprir uma ordem ilegal. Você não pode fazer, deixa eu te lembrar de uma coisa que você estudou quando estava tentando o concurso público. O princípio da legalidade diz que nós não podemos fazer, ainda que lícito, aquilo que não é legal. Ou seja, ainda que seja moral, ainda que seja lícito, se não for legal, se não tiver adestrito à lei, nós não precisamos fazer. Nós estamos adestrito à legalidade. Então para de ser submisso, para de se sujeitar a ordens, a constrangimentos. Você é um servidor, valorize o tempo que você gastou estudando para um concurso, valorize o tempo que você sacrificou sua família, valorize o tempo que você abriu mão de muitas outras coisas para poder prestar um concurso. Você não precisa aceitar esse constrangimento. Você é um servidor de carreira. Preste atenção, meu colega. Por favor, se nós trabalharmos apenas na legalidade, o sistema para. Por isso é que não é interesse do governo fazer efetivação de concurso, porque a estabilidade dá segurança funcional ao servidor público. Mas nós passamos por fechamento de presídios, nós passamos esse ano, preste atenção, a quantidade de escândalos que nos envolvemos esse ano. Nelson Hungria, né, foi alvo de diversos escândalos, tá? Diversos escândalos. Por quê? Por causa da má conduta do servidor mal formado. É isso, tá? Não tem outra resposta. São má conduta de servidores que foram mal formados. Mal formados. Então, pessoal, lei orgânica, deixa eu te falar. Dia 6 nós vamos falar sobre isso. Muitos já estão machucados pelo sistema. Com certeza. Eu até entendo quando eu recebo uma crítica de um colega. Todas as críticas que eu recebi, eu observei que são servidores que construíram o sistema, que vieram de contratos, que se efetivaram e que foram feridos, foram constrangidos por direções autoritárias, oligárquicas, tá? Que hoje já não se perdura, tá? Não se perdura. Nós passamos, por isso que nós precisamos de uma valorização na carreira. Nós precisamos de uma direção, de um servidor de carreira. Precisamos lutar para isso. Então, lei orgânica, esse ano, longe, porque nós não temos nem PEC, tá bom? Pessoal, um dos assuntos que foi mais falado em 2020 foi o assassinato brutal do Cabo Cardoso, policial militar lá no Rio de Janeiro. E deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que aquilo ocorreu? Sabe por que aquilo ocorreu e não houve manifestação? Porque nós nos calamos. Existe um parâmetro bíblico, tá? Deixa eu compartilhar com você algo aqui. Existe um parâmetro bíblico, tá? Em que os discípulos de Jesus foram questionados porque eles não tinham reconhecimento da sociedade. E Jesus diz para eles: enquanto vocês não forem um, eles não saberão que vocês são meus discípulos.
Enquanto nós da área da segurança pública não nos unirmos, não defendermos uns aos outros, a sociedade continuará como aquele cidadão cuspindo na nossa cara, enfrentando a autoridade estatal, porque falta respaldo das instituições. Eu quero aqui, finalizando o assunto, falar sobre o pronunciamento do presidente do STF, o ministro Fux, sobre o assassinato da juíza. Preste atenção, ele diz que não podemos aceitar. Ele disse que eles vão, tá? Eles vão ressachar, eles vão ir atrás, eles vão combater essa afronta à classe. E aí, quem dera, tá? Se os nossos colegas de farda que estão ao lado das autoridades, você sabe o que me traz assim tristeza na alma? É de saber que um colega meu de farda ouviu do governador que ele vive no mundo da fantasia e não falou nada. Isso me traz indignação. Tá? O que me traz indignação é ver o parlamento, tá, fazer brincar com a classe e os nossos colegas não falarem nada, de ver as nossas autoridades imediatas, os nossos chefes imediatos, tá, mancharem a nossa carreira e não falar nada. Isso me traz muita estranheza, tá bom? O sindicato eu já falei, pessoal, eu respeito você que está sindicalizado, tá? Mas como eu falei esse ano, o sindicato é para representar a classe, é para lutar pelos anseios da classe. E infelizmente, o nosso sindicato, a qual eu conheci dos últimos 3 anos para cá, da última gestão, da penúltima gestão e da atual gestão, infelizmente tem sido omissos e não tem buscado a valorização da carreira. E eu vou fazer uma crítica aqui com todo o respeito, lógico, tá? Mas eu estou vendo o sindicato correr atrás de sindicalização, de pessoas a sindicalizar. Eles estão preocupados em aumentar o número de assinantes das redes sociais. Estão visitando as unidades. E estão visitando para quê? Tem trago. Como é que o meu colega está trabalhando nessas unidades? Como é que o meu colega está trabalhando nessas unidades? Ele está feliz? Tá? Qual que é a palavra? Eu queria ouvir, tá? Além das críticas destrutivas que estão fazendo a minha pessoa, mas eu queria poder ouvir a voz de um colega que não aguenta mais trabalhar sem condições de trabalho. Eu queria ouvir. Por que nós não ouvimos? Por que o sindicato não mostra depoimentos de servidores insatisfeitos? Por que não mostra? Vamos trazer à tona, tá bom? Outra coisa que eu quero falar e encerrar aqui, tá? Agora é um recado para minha colega de farda, a minha colega feminina de farda. Você é de qual cidade? Depende. A minha naturalização é Montes Claros, norte de Minas. A minha atual residência é Belo Horizonte e o meu exercício funcional é Vespasiano. Respondi aí, Genilson? Entendeu? O recado agora vai para as minhas colegas femininas. O ano de 2020 encerra, tá, com a imagem feminina no sistema opaca, apagada. Colegas, precisamos trazer a presença feminina para a evidência. Vocês têm uma força que não tem noção. Vocês são capazes de coisas que talvez desconhecem por achar ou por constrangimento do corpo masculino nas unidades, tá?
Vamos ocupar lugares de excelência, ok? Vamos ocupar lugares de excelência. Nós precisamos ver as nossas colegas femininas ocupando lugares de destaques, tá? Instrutoras, tá? Pessoas de renome na frente, tá? Das nossas unidades prisionais, das nossas escolas de treinamento, tá? Nós precisamos trazer essa evidência e 2021 é um ano propício para que a mulher possa ocupar o lugar da mulher. Pessoal, foi muito corrido, eu queria falar muito mais, tá bom? Queria falar muito mais, mas o nosso tempo é curto, senão você vai ficar muito tempo aí, já estamos para quase 1 hora de live, mas essa é a nossa palavra. Esses foram os assuntos que permearam 2020. Falta de valorização da carreira, doença mental e emocional dos nossos servidores, a falta de pagamento em dias, a valorização e tratamento do preso em detrimento do servidor, tá bom? O déficit de servidores, que não é culpa desse ano nem do ano passado, a falta de presença do DAS, da Diretoria de Atendimento ao Servidor, a quantidade de corrupção em meio ao sistema prisional por causa dos servidores mal formados, tá? Vou tentar uma vaga em Montes Claros, amém? O pessoal tá precisando lá muito, o déficit lá também tá grande. Pessoal, um abraço. Deixa eu te pedir um favor, compartilhe o nosso vídeo, acesse a nossa rede social. Eu não estou, preste atenção, o compromisso, deixa eu falar aqui. Eu estou recebendo convites para poder ganhar dinheiro nas redes sociais. Não quero, tá? Não quero ganhar dinheiro na rede social, tá bom? Outra coisa, estou sendo cutucado, né? Estou sendo indiretamente sondado para saber se eu abriria mão da minha voz para ocupar algum cargo de chefia ou assessoramento. E deixa eu te falar, nem agora e nem depois. O meu compromisso é com a minha carreira. Eu escolhi abrir mão de estudar por outra carreira para poder fazer aqui carreira no sistema prisional. E eu tenho alguns colegas que falam que eu sou louco, tá? Mas eu acredito no sistema, eu acredito que vai melhorar muito. Escreve o que eu estou te falando. Eu acredito que o sistema vai melhorar muito e eu escolhi ficar aqui e eu vou ficar aqui por no mínimo 30 anos. Então, eu não abro mão da minha liberdade de falar o que eu penso, da minha liberdade de falar o que eu sinto, da minha liberdade de mostrar a minha indignação. A minha liberdade de expressão, ela não tem preço e a minha segurança funcional não tem preço, beleza? Mas por que eu estou pedindo vocês para me ajudarem nas redes sociais? Para que nós possamos alcançar colegas, pessoas que desconhecem as informações que nós temos, tá bom? Então me ajude, divulgue o nosso trabalho, tá? Você que ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, vai lá, segue-me no Facebook, segue-me no YouTube, segue-me no Instagram, tá bom? Para que nós possamos aumentar o nosso alcance de levar a informação aos nossos colegas. E 2021, repleto de novidades, nós vamos ter um quadro no YouTube em que nós vamos falar mais sobre o sistema prisional. Pessoal, forte abraço, feliz ano novo, feliz 2021 para você, um início de ano abençoado e nós teremos sucesso na nossa carreira em 2021, porque se você acreditar, eles não poderão nos calar. Um abraço, fica com Deus, valeu, obrigado pela presença suas.